Obrigado, Luquinha. Muito bem, queridos, esses dias nós temos conversado sobre obediência e nós vimos algumas coisas durante esses dias. Nós vimos, por exemplo, que a obediência que Deus aceita é a obediência cuja motivação é o amor. Obedecê-lo só faz sentido se for porque nós o amamos. Amém? Essa foi uma das verdades que nós marcamos durante esses dias. Obedecê-lo só faz sentido se for porque o amamos. Se nós obedecermos a Deus, carrancudos, bicudos, constrangidos, obrigados, empurrados, desse modo eu não quero. Nós estamos falando que a obediência a Deus só faz sentido se for motivado por amor a Ele. Amém? Estão comigo? Se nós não amarmos, se nosso coração não for dele, não faz sentido obedecer a Deus. Uma outra coisa que nós vimos que a obediência significa completar a obra que Deus mandou fazer. Não importa completar uma obra que Ele não mandou fazer. Amém? Obediência só faz sentido se você completar a obra que Ele mandou fazer. Uma obediência que completa uma obra que Ele não mandou fazer, isso não é obediência, é desobediência. Isso aqui é muito forte porque fala de propósito, não é? Você pode fazer uma grande obra e terminar a sua existência vazio de significado e vazio de propósito. Nós temos uma ideia de que alguém só deve morrer quando tiver com 90 anos de idade. Na verdade, a meta que alguém está pronto para morrer é quando ela já derramou tudo que tinha que derramar aqui na terra. Porque se a gente imaginar que alguém está pronto para morrer apenas aos 80 anos de idade, Jesus seria o mais desprezível dos homens, porque morreu com 33 anos de idade. Porém, aos 33 anos de idade, ele derramou tudo o que precisava ser derramado e ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. E quando ele chegou na cruz do Calvário, que chegou a sua hora, ele pôde bradar aos céus e dizer: está consumado. Terminei, concluí, está feito, não há mais nada do que se fazer. Entretanto, muitos de nós podemos chegar aos 80 anos de idade e não fizemos 1 milímetro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E isso é trágico. Amém? Então, o Senhor, para nós obedecermos o Senhor, nós precisamos completar a obra que o Senhor nos vocacionou para fazer. E nesse sentido, cada um de vocês tem algo que o Senhor deseja fazer através de você. Porque se você existiu, é sinal de que você está nos planos dele. Se você nasceu, você só nasceu porque já existia um propósito para você. Deus não faria alguém se não há um propósito para ele. Deus primeiro cria um propósito, depois ele cria a pessoa para aquele propósito. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Quantos sabem que o martelo só foi criado depois da construção? Alguém criou o martelo e ficou se perguntando: para que serve esse martelo? Não. Primeiro havia uma construção, havia um grande projeto, havia algo que se estava sendo realizado e pessoas estavam arrancando prego com alicate, por exemplo. Estava arrancando prego ou então martelando com uma pedra de calçamento que tinha lá perto assim. Então alguém viu aquilo e disse: rapaz, um martelo é perfeito para isso aqui. Aí imaginou a cabeça do martelo, imaginou o tamanho do pau do martelo, e depois imaginou que seria útil que ele tivesse um chifre aqui na cabeça dele para arrancar os pregos. E então o cara foi para o laboratório, criou o prego, e chegou na construção e disse: eu tenho a solução para você. O nome é martelo. Deus tem um grande projeto. E criou muitos martelos e marretas aqui nesse lugar. Talvez você não tenha aquele gancho, aquele chifrezinho da cabeça. Um gancho, eu disse o chifre foi? Um V, né? Um V. Vocês são maldosos, já viram o chifre aí, né? Então pode ser que você não tenha aquele, V na cabecinha. Mas se você observar, o seu volume é maior e você é mais pesado.
Então você foi criado para a construção, para o propósito, mas tem outra finalidade. Amém? Então não é a intenção de Deus que todos sejam iguais, mas é a intenção de Deus que cada um corra a carreira que Ele chamou para você correr e cumpra a obra que Ele chamou você para cumprir. Pastor, qual é a minha obra? Pois é, essa é uma missão que é sua. Existe algo que você precisa estar perto do Senhor para descobrir o que Ele chamou você para fazer. E eu entendo que esse lugar é o melhor lugar da terra para você estar. Vocês estão comigo? Existem pessoas dando cabeçadas na vida e não sabem por que estão dando cabeçada. Eu te digo que é porque você não entendeu o seu propósito. Qualquer pessoa que descobre o seu propósito, ela deixa de dar cabeçada na vida e corre com velocidade, e corre com satisfação e com realização. Ela não tem tempo para se envolver com drogas, ela não tem tempo para se envolver com crime, ela não tem tempo para se envolver com o que não presta, porque a vida dela é produtiva. A vida dela tem sentido. Uma pessoa que encontrou o seu propósito, ela não se torna fofoqueira. Ela não importa a vida alheia, ela importa a vida dela. A pessoa que está correndo a sua carreira, ela não está importando que alguém está brilhando mais do que ela, porque ela tem luz própria. Amém, queridos? Mas quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, um monte de coisa se encosta em nós. Mas o que a Bíblia fala é, lança fora os pesos e corre a tua carreira, a qual o Senhor preparou para você. Irmãos, todos vocês têm uma carreira e um propósito. Ninguém foi chamado para o corpo de Cristo e ficar sem função. Todos os que vieram a Cristo, há uma função e há um propósito específico para cada um. Entretanto, nós precisamos estar perto do Senhor para nós afunilarmos nesse propósito. Vocês estão comigo? Então nós falamos isso, para obedecer a Deus, você precisa entender que é porque você o ama. Do contrário, não faz sentido obedecê-lo. Segundo, você precisa completar a obra que o Senhor chamou você para fazer. E terceiro, nós dissemos que a obediência tem a ver com desenvolver a sua audição espiritual. Nós precisamos ouvir Deus, ter olhos que veem, ouvidos que ouvem e coração que compreende. Vocês estão comigo? É possível nós vivermos uma vida sem ouvir o que os céus estão dizendo. Todavia você vai observar nas Escrituras a expressão de Jesus falando assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão comigo? Você vai encontrar essa expressão em Mateus, em várias partes da Bíblia, inclusive em Apocalipse. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Significa dizer que tem um monte de gente que não tem ouvido. Tem um monte de gente que não desenvolveu a sua audição espiritual. E nesse sentido pode-se gritar e não vai fazer diferença. Se alguém não desenvolve a sua audição espiritual, os céus estão trovejando e dizendo e proclamando, mas a única coisa que ela vai ouvir é trovões. Isso aconteceu no tempo de Jesus. Ouviu-se os céus bradando e dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. O que as pessoas ouviram? Apenas o trovão. Eles não ouviram e não entenderam o que os céus estavam dizendo. Estão comigo? Então, a obediência implica em desenvolver uma audição espiritual para ouvir o Senhor. Pastor, mas eu não sou bispo. Eu não sou apóstolo. Então isso não diz respeito a mim. Isso não é verdade. No Novo Testamento, a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Cristo tem o Espírito de Cristo. Se alguém que diz que é de Cristo e não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Todo que nasceu de novo tem o Espírito de Cristo. E todo aquele que tem o Espírito de Cristo é guiado por esse Espírito. O Espírito Santo veio habitar dentro dos crentes para guiá-los, para dirigi-los. Então você sabe o que fazer. Vocês estão comigo? O Senhor disse naquele tempo, falando dos nossos dias, Ele fala, não dirá mais o seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu mesmo lhes ensinarei, diz o Senhor. Percebe? Então ele diz que nesse tempo o Senhor mesmo instruiria o seu povo. Então você está em sua casa, está no seu trabalho, está no seu dia a dia, e o Senhor comunica coisas ao seu coração. E o Senhor abre as Escrituras para você. O Senhor fala com você, o seu coração queima diante da palavra. O seu coração recebe uma instrução para entrar mais profundo em Deus. O seu espírito recebe uma instrução para fazer algo para o Senhor. Há um direcionamento. A questão é se você vai obedecer a outra conversa. Vocês estão comigo? Por exemplo, eu sou pastor.
Eu posso fazer um projeto social? Posso. Mas se eu fizer um projeto social, eu vou ter que sair daqui. Porque o projeto social vai me consumir por completo. Nós temos as nossas crianças que se reúnem lá em casa, lá em minha casa. Eu não posso estar com eles lá, gostaria de estar. Mas vocês percebem que eu só tenho 2 braços, 2 pernas, eu só posso estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, percebe? Então existem coisas que eu não posso fazer. Então o que Deus vai fazer? Vai falar com pessoas. Pessoas vão ser incomodadas para realizar obras para o Senhor. Amém? Então observe que uma das características da obediência é desenvolver ouvido espiritual para ouvir o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então nesses tempos nós estamos conversando sobre a obediência que você pode fazer. Mas hoje eu quero te convidar para a gente participar de um outro nível de entendimento sobre a obediência. E diz respeito a algo que você não fez. Amém? Quero vos falar nesta noite sobre a obediência de Cristo. Aleluia. A obediência de Cristo. Todas essas obediências que nós falamos até agora, diz respeito a uma obediência que você pode fazer. Mas essa daqui diz respeito a uma obediência que Cristo fez por você. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim acerca de Jesus. Diz que Jesus foi achado na forma de homem, e ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, falando acerca de Jesus: ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então falem comigo, Jesus obedeceu. Guarde isso aí. Quando ele se achou na forma de homem, ele se humilhou e foi obediente até a morte. Em Hebreus, diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. Olhe isso. Jesus aprendeu a obediência, mas ele obedeceu de forma completa, de forma plena. E quando ele fez isso, ele se tornou autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Perceba, a obediência de Jesus trouxe algo para nós que o apóstolo está chamando aqui de uma eterna salvação. A obediência de Jesus redundou para nós, trouxe para nós um fruto. E esse fruto ele chamou de eterna salvação. Essa expressão eterna salvação é uma expressão que traz muita confusão em muitas cabeças. Porque quando se fala em eterna salvação, se faz a seguinte pergunta: uma vez que alguém é salvo, ele pode perder sua salvação? A partir dessa pergunta se divide a igreja. Uns acreditam que, uma vez que alguém é salvo, jamais, em hipótese alguma, poderá perder sua salvação. Um outro grupo vai dizer que não, e é possível sim, mesmo sendo salvo, vir a perder a sua salvação. Eu não vou entrar nesse mérito dessa questão, que eu não sou besta. E nós geramos aqui, é claro que eu tenho minha convicção, e eu vou dizer para vocês, mas eu não vou discuti-la, e nem é uma proposta nós fazemos aqui. Eu só quero mostrar para você que, por muitas circunstâncias, a Bíblia convida você a obedecer. Na verdade, isso é uma imposição. Mas existe uma dimensão que o Senhor deseja puxar a sua igreja, onde você vai fluir e desfrutar, não da sua obediência, mas você vai fluir e desfrutar da obediência perfeita. E nessa dimensão é que você vai dar um salto que você não consegue imaginar a profundidade, a força e a velocidade que esse salto traz. Amém? Então a obediência de Cristo que ela trouxe para nós. Quero chamar a vocês para nós lermos 2 Coríntios,
capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Meu amado, meu amado és. Aleluia. Pergunte o seu irmão aí do seu lado, pergunte para ele assim: por que nós temos falhado? Você perguntou para ele? Por que nós temos falhado? Pergunta para ele. Você não perguntou não, que eu vi. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: por que nós temos falhado? Hein? Você perguntou por que nós temos falhado? Nós estávamos participando de um Quero Te Ver. Escute isso. Nós estávamos participando de um Quero Te Ver. Esse Quero Te Ver foi na cidade de Eusébio. E lá no Quero Te Ver nós tivemos assim a presença de Deus magnífica. Pessoas tiveram experiências lindas com o Senhor. E quando então eu observei, tinha um jovem lá cabisbaixo, meio triste. E esse jovem tinha pulado bastante, tinha vibrado bastante diante do Senhor. E de repente eu vi ele cabisbaixo ali para o canto. E eu perguntei: meu filho, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? E ele disse: é porque eu estou temendo, quando sair daqui, se eu vou conseguir manter aquilo que eu conquistei aqui. Será que esses tempos que eu passei aqui, e que eu desfrutei do Senhor, da sua alegria, da sua presença, festejei diante dele, será que isso não vai acabar quando eu passar aqueles portões e voltar para a minha vida natural? E lá nós conversamos, nós ministramos sobre muitas coisas preciosas na palavra, e a ideia é que os irmãos saíssem revigorados, com uma outra perspectiva, com uma outra fé, com outra intensidade na sua vida, mas ele estava temeroso. E esse temor, ele é um temor comum de muitas pessoas. Você convida uma pessoa, por exemplo, para entregar a vida dela a Deus, e normalmente a resposta que ela diz é: eu não estou pronto. Não é? Eu não estou pronto. Eu estou me esforçando aqui. Quando eu achar, por que você não quer entregar a sua vida ao Senhor? É porque eu tenho medo de falhar. Eu já falhei uma vez, já falhei duas, eu já vacilei. E então eu não quero. Eu quero permanecer com minha vida como eu estou mesmo, porque eu não quero falhar de novo, eu não quero errar de novo. Então a pergunta é: por que nós temos falhado? Por que existe esse medo da derrota, do fracasso na vida das pessoas? A verdade é que a igreja tem sido muito forte em ensinar sobre a nossa fraqueza e sobre a nossa incapacidade de agradar a Deus. A igreja tem sido forte em denunciar o pecado do crente, em denunciar a sua conformidade com o mundo, em denunciar a sua falta de fé. Mas a igreja tem sido muito fraca em apresentar a verdade de quem nós somos em Cristo. A igreja tem sido fraca em anunciar sobre a justiça que está disponível a nós pela obediência de Cristo. Então é como se nós estivéssemos tão conscientes, mas tão conscientes do pecado, que nós não avançamos desse nível. Eu pedi para vocês abrir aí Coríntios capítulo 10, mas a gente vai ler esse texto. Eu tenho esperança em Deus que a gente vai ler esse texto. Mas espera aí, deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Efésios capítulo 1. Versículo 16, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Éfesos. E ele está dizendo assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Amém? Olha, Paulo está dizendo: eu não cesso de orar por vós e pedir a Deus que Ele vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para vocês conhecerem a Jesus.
E tem uma outra versão que diz: conhecerá Jesus e o que ele fez por vocês. Vocês estão comigo? Conhecerá Jesus e o que ele fez por vocês. Então, escute, Paulo passou vários anos nessa cidade de Éfeso, e ele diz que ele tinha ensinado a essa igreja tudo que diz respeito à fé, Paulo tinha ensinado. Mas, irmãos, existem coisas que o homem não pode ensinar. Existem coisas que a limitação humana não dá para comunicar. A palavra é ministrada, mas é como se o seu espírito não conseguisse pegar aquilo. Uma verdade é lançada, mas é como se a pessoa não conseguisse pegar aquilo. Então Paulo estava orando e dizendo: os meus recursos vão até aqui. Daqui para frente, eu dependo exclusivamente de que o Espírito Santo revele. E o que era que Paulo estava pedindo para que essa igreja tivesse revelação? Ela tivesse revelação de quem Jesus é e do que ele fez por ele. Vocês estão comigo? Porque muitos de nós chegamos a 30 anos de crente. Mas durante esses 30 anos de crente, a única coisa que nós temos convicção é que nós somos um fracasso. É que o poder de Deus pode funcionar com outra pessoa, não funciona comigo. A salvação pode se operar em outro, menos em mim. O gozo do Espírito Santo acontece com outro, mas não acontece comigo. Eu não tenho experimentado a vida de Deus operando dentro de mim. E por que isso acontece? Primeiro, você não conheceu quem é Jesus. Segundo, você não sabe o que Jesus fez por você. Agora, esta informação não é uma informação apenas intelectual. É uma informação que é impressa no Espírito. É algo que você percebe num certo dia, num certo momento, uma impressão que entra em você. E você de repente vai perceber: Deus me ama, por exemplo. Deus me ama, exemplo. Essa impressão veio ao seu espírito: Deus me ama. Escute, mas quantas pessoas já disseram isso? Disseram, mas só está aqui. Nunca que aquilo foi real para mim. Mas no dia que se torna real, coisas começam a se soltar da sua vida assim, sem força. Fácil. Então o que acontece? Nós temos sido fortes em denunciar o pecado, mas temos sido muito fracos em ensinar quem é Jesus e o que ele fez por você. A razão para todo fracasso espiritual vem de uma coisa única: consciência de pecado. A consciência do pecado destrói a fé e a iniciativa do coração de buscar a Deus. Consciência de pecado. O sentimento de culpa e de condenação e de inferioridade espiritual tem a sua causa na ausência da justiça de Deus na vida da pessoa. Vou repetir. O sentimento de culpa, condenação e inferioridade espiritual, a causa disso é a ausência da justiça de Cristo na vida da pessoa. Você, por exemplo, vai estar diante de, sei lá, um endemoniado, que seja aqui, não é? Uma alma penada, coisa assim. E você se sente absolutamente impotente diante daquela situação. Incapaz. Quando a gente fala dos sonhos de Deus, você diz assim: não, isso para mim não funciona. De onde que vem o complexo de inferioridade? Vem de você não ter recebido a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Vem porque nós não entendemos que Jesus praticou um tipo de obediência que você nunca praticará. Ou você recebe o que Cristo fez, ou você nunca muda de nível. Ou nós recebemos o que Cristo fez por nós, ou nós não passaremos de uma religião cristã. Qual é a sua religião? Sou cristão. Mas receber da fonte que é Cristo, nunca recebe. Porque, irmãos, onde nós vamos conhecer Deus é quando o seu coração estiver firmado naquilo que Jesus fez por você, não naquilo que você fez, naquilo que Ele fez. Então nós precisamos avançar nesse sentido. Agora eu quero ler com você então, 2 Coríntios capítulo 10, veja o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, vocês estão entendendo alguma coisa? Pelo menos entenda, Cristo obedeceu. Pelo menos isso. Nas 3 ministrações anteriores nós aprendemos sobre eu devo obedecer. Isso é fato, eu não estou tirando isso.
Mas eu estou dizendo que, para além disso, Cristo praticou uma obediência em teu benefício, em teu favor. E você precisa descobrir o que essa obediência de Cristo trouxe para mim. Escute aqui o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e baluartes, que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse texto é complicado, né, irmãos? Aleluia. Olha o que o cara está dizendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Vamos pegar pelo menos isso aqui, porque é muito grande. E aí pode ser que a gente se perca no caminho. Mas vamos falar isso aqui. Paulo disse que nós temos armas espirituais. Amém? Nós temos armas espirituais. Paulo está dizendo, eu tenho armas espirituais. E essas armas espirituais, ele disse, elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas que se levantam na mente. Escute o que eu vou dizer. Os maiores gigantes que nós temos que enfrentar, eles não estão fora de nós. Os maiores gigantes que nós temos que derribar, eles não estão lá fora. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o patrão. Os maiores adversários que você tem que derribar, ele foi construído no seu pensamento, no seu raciocínio. É onde está a prisão. Você vê duas pessoas iguais, mas uma fracassa e uma outra avança. O que acontece? Cabeça. O que ela conduz aqui? Amarra ou aprisiona? Você vê mulheres bonitas que se acham feias. Autoestima lá embaixo. Fala-se sobre um projeto para ela realizar, ela diz, não dá para mim. Homens do mesmo jeito. Isso não é uma característica só de mulher, é característica de mulher e de homem. Alguma coisa diz para elas que elas não podem. E quando elas acreditam que não pode, de fato não pode. Eu me lembro de uma história que a gente ouviu de um lutador de boxe. E disse que o lutador de boxe não era magrinho. Era fininho, tipo Odinã. Odinã é a nossa figura aqui, né, para pregar sobre Sansão, para pregar sobre Davi, para pregar sobre esse boxeador. Então tinha um boxeador tipo físico Odinã, não é? Aí diz a história que esse camarada surpreendia todas as pessoas porque ele não perdia. Embora o seu oponente fosse um cara fortão, ele estava sempre vencendo. E tinha um desses oponentes que vencia todos os seus adversários falando ao pé do ouvido. O cara, antes de começar a luta, começava dizendo, você não pode, você é um fracasso, sua mãe te fez, você é um vômito, não é? Coisa do tipo assim. Você é desprezível, você não sei o que, você devia ter sido lançado na lata do lixo, esquecido não sei o que. E o cara começava a lançar aquelas palavras contra o seu oponente. Quando chegava a hora então do combate, o cara dava 3 golpes e vencia o seu oponente. E essa era uma estratégia que ele usava para vencer todos os oponentes. Só que um certo dia ele foi lutar com esse magrinho. E disse que o magrinho chegou lá, se posicionaram para lutar, e o homem então começou com a estratégia. Você não sei o quê, você é seu magrinho rei, você nasceu, você não presta para nada, não vai casar, você não vai dar certo, numa profissão ninguém vai te querer, e aquela coisa toda. E enquanto o homem estava falando, lançando aquelas coisas, o maguinho foi lá e pá! E o cara caiu. E aí todo mundo ficou... Tá vendo, Odinã? Às vezes dá certo. Mas aquilo ficou sem as pessoas entenderem o que foi que aconteceu. Aí disse que depois foram investigar o caso e descobriram que o maguinho era surdo.
Vocês estão comigo? O magrinho era surdo. Então a única voz que o magrinho ouvia era uma voz que se estabelecia dentro dele. Ele não ouvia uma voz que vinha de fora. Ele ouvia uma voz que estava dentro dele. E a voz que vinha dentro dele dizia: você pode. Não havia problema, ele podia. Não havia limitação da voz que vinha de dentro. A limitação era a voz que vinha de fora. Mas ele estava surdo para a voz que vinha de fora. Paulo está dizendo: as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que se construíram na cabeça. A mente paralisante que se construiu. Ele disse: as armas da nossa milícia é poderosa em Deus para destruir fortaleza. Agora escute. Onde é que estava a força dessa arma? E ele explica. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar esses pensamentos, essas fortalezas que se constroem, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se você quiser que as suas armas sejam fortes e velozes e potentes, você precisa levar o seu pensamento não cativo ao que você pode fazer, ao que você é competente para realizar, ao que você é melhor do que todos, mas à obediência de Cristo em seu lugar. Então, a partir do momento que eu conduzo a minha mente, o meu raciocínio, ao raciocínio de que Cristo obedeceu, algo foi liberado para mim. Quando eu conquisto esse pensamento, a minha mente, nesse raciocínio, o apóstolo diz que a sua arma, ela ganha uma potência, uma velocidade, uma força para demolir as fortalezas que se construíram na mente. O versículo 6, ele diz assim: estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Aí eu pergunto, que obediência nós vamos estar seguros? Seria a sua obediência ou a obediência dele? Ele disse: quando a sua obediência for completa, for cumprida, for perfeita, então você está pronto. Vocês estão comigo? Então escute. Quando você tiver conduzido os seus pensamentos à obediência de Cristo, ele disse: então você está pronto. Então a sua obediência é completa. Então você está pronto para enfrentar o que naturalmente você não poderia enfrentar. Eu quero mostrar para vocês um texto, irmãos, aqui de Isaías, capítulo 42. Se o que eu estou falando para você não está fazendo sentido, um dia vai fazer. Um dia vai fazer. Diga: Cristo obedeceu. Escute bem, Isaías 42, versículo 18. Isaías capítulo 18, posso ler? Aliás, capítulo 42, versículo 18. Diz assim, posso ler, vocês abriram? Eu estou crendo que vocês são crentes e trazem Bíblia para a igreja, amém? Crente tem Bíblia, irmãos. A Bíblia deve ser o livro do crente. Capítulo 32, aliás, capítulo 42, versículo 18 de Isaías, diz assim: surdos, ouvi. Vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou quem é surdo, senão o meu mensageiro que envio? Quem é cego como o meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Tu és muitas coisas, tu vês muitas coisas, versículo 20, mas não as guardas. Ainda que ele tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este povo é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presas, e ninguém há que os livre.
por despojo, e ninguém diz, restitui. Aí você diz, eu não entendi, foi nada. Escute aqui. O Senhor fala aqui sobre um ambiente espiritual de prisão, roubo e a pessoa sendo saqueada. E a razão por que essas pessoas estão sendo roubadas, saqueadas, enlaçadas em cavernas, escondidas nas casas dos cárceres, postos por presa, sem que ninguém os livre, a razão disso acontecer é porque elas estão cegas e surdas. Amém? Significando dizer que existe algo que você precisa entender, descobrir, para que as cadeias se abram, para que os cárceres se rompam, para que a vida deixe de roubar aquilo que é seu por direito. Existe algo que está roubando aquilo que é seu por direito por causa de algo que você não sabe ou que você não está vendo. Escute isso aqui. Tu vês muitas coisas, mas não guarda, é o que diz o texto. Ainda que tenha ouvidos abertos, não ouve. Você tem visto muitas coisas, mas não tem guardado nada. E nesse sentido, não interessa que você tenha ouvidos, porque ainda que grite, você não vai escutar. O que eu aprendo com isso? Existe uma verdade, que você precisa se firmar nela, se estabelecer nela, ficar aos pés dela e aguardar. Se estabelecer naquilo. O versículo 21 diz, foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Olha que coisa curiosa, ele diz, foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça. Existe algo que o Senhor espera que você receba, acerca da sua justiça. O texto diz que ele engrandeceu a lei para torná-la gloriosa, por amor da justiça. O que nós vamos entender com isso? Agora você vai para Romanos, irmãos, vocês vejam que tem culto que eu não leio praticamente nada, não é? Hoje é o dia de ler muita coisa. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aquele capítulo que nós lemos, o Senhor fala, Deus engrandeceu a sua lei gloriosamente por causa do amor da sua justiça. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aleluia. Posso ler? Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. O que acontece? A lei de Deus, ela foi exaltada gloriosamente, por amor da sua justiça. O que a lei de Deus conseguiu foi mostrar que nenhum homem é capaz de agradar a Deus. Amém? A única coisa que a lei de Deus conseguiu mostrar é que não há um ser vivente na terra que consiga agradar a Deus. Então o Senhor falou, por amor da minha justiça, eu exaltei a minha lei, gloriosamente. O que Deus queria mostrar? Que você não pode. Que nenhum homem tem capacidade de agradar a Deus. E quando esse homem chegasse a essa conclusão, ele iria gritar por socorro. E dizer, se minha salvação não vier de ti, eu estou ferrado. Se a minha salvação não vier de ti, eu não posso ser salvo. Então Paulo está dizendo que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus que vem pela fé em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Alguém pode dizer assim, pastor, é assim. Eu
nunca fiz nada de errado, né? A gente sempre tem esse posicionamento. Eu não fiz nada de errado, então eu acho que o Senhor me dará um bom lugar. Não é assim? Existem muitas pessoas com esse discurso. E existem pessoas dentro da igreja que têm outro discurso. Eles dizem, bem, eu tenho feito coisas diante de Deus. E por causa disso, Ele me aceita. Tanto um quanto o outro estão reprovados diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que todos os homens foram encerrados diante de Deus em pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eles são tornados justos pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para que ficasse atestado, assegurado, de que não há um ser vivente capaz, competente, de agradar a Deus. A gente tem um livro inteiro que foi escrito sobre esse assunto. O livro de Jó. O livro de Jó normalmente é um livro que as pessoas vão dizer, o livro de Jó é o livro do sofrimento humano. Filósofos têm escrito sobre o livro de Jó. Têm discutido sobre o livro de Jó. É um livro poético, é um livro artístico. É um livro que trata do sofrimento humano. Se eu te disser que o livro de Jó não tem essa função. O livro de Jó pretende responder uma pergunta. Como que um homem pode ser justo diante de Deus? Essa é a única pergunta que o livro de Jó pretende responder. Todos os diálogos, todas as conversas, todas as descrições, elas pretendem responder essa pergunta. Como que um homem pode ser justo diante de Deus? E dentro da construção do livro, a Bíblia pega um homem que tem o testemunho de que é justo. E ele então, durante o livro, se apega a esse argumento, dizendo, não está certo as coisas que têm acontecido comigo, porque eu sou justo. No final do livro, é que ele se quebra e entende que ele precisa de um redentor. E quando ele se quebra e diz, eu preciso de um redentor, então o Senhor diz, o teu cativeiro foi mudado. Eu estava conversando com um homem essa semana e eu conheci esse homem pessoalmente. Conheci esse homem pessoalmente. Ele era um cara metido com muitas coisas erradas. Mas ele conta que o cara mentia muito. Tinha muitas amantes e outras coisas mais que eu não sei, que eu não conhecia ele tão bem. Mas acontece que a esposa dele se converteu. A esposa dele e a filha se converteram e ele ia para a igreja então por educação. E ele disse que nos 3 primeiros meses, ele tinha muita paz quando ia para a igreja. Muita paz. E estava vendo o que Deus estava fazendo na mulher dele e na filha. E ele disse que um certo dia ele desceu da sua casa, ele morava no Sobradinho, desceu da sua casa, entrou no seu carro. E quando ele entrou no seu carro, ele percebeu uma mão pegando aqui do lado dele, dentro do carro. E uma voz disse assim, hoje eu estou te tirando do teu cativeiro. Quando essa mão tocou e essa voz ouviu, ele permaneceu no carro durante tempo, chorando, porque ele não conseguia se conter diante daquilo que estava acontecendo com ele. O Senhor, ele entende que o Senhor o tocou e disse, hoje eu estou te tirando do teu cativeiro. Passou-se uns dias, eu encontrei esse homem. Estava eu e minha esposa, encontramos ele, e eu disse, algo aconteceu com esse homem. O rosto dele era diferente. A alegria dele era diferente. O aspecto dele era outro. E quando ele se aproximou de mim, disse, pastor, a paz do Senhor, meu amado irmão.
Aí eu digo, a paz do Senhor, meu amado irmão. Queridos, e esse homem está experimentando coisas, né? Hoje ele está fluindo nos dons do Espírito Santo. O ouvido dele foi destravado para ouvir. Coisas estão acontecendo com ele, ele está fluindo no Senhor. Mas o que eu quero lhe dizer é que quando ele teve o contato com a justiça de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus, a estrutura interna que o mantinha em prisão foi quebrada e rompida. Vocês estão comigo? Então veja, o texto que nós lemos, louvor, vem para cá, está dizendo que as armas da nossa luta, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, não à sua obediência, à obediência de Cristo. A lei de Deus encerrou todas as pessoas debaixo de pecado e condenação, mas se revelou a justiça de Deus, que é de fé em fé para aqueles que creem. Vocês estão comigo? Irmãos, veja, o livro de Romanos, no capítulo 1, está escrito o seguinte, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar grego, romano, judeu, gentil, quem quer que seja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Aí ele explica assim, porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus de fé em fé. Então a pergunta, por que o Evangelho se torna poderoso? Por que há um potencial de Deus no Evangelho para mudar a vida das pessoas? Porque no Evangelho elas vão descobrir que há uma justiça que foi disponibilizada para eles na cruz do Calvário. Vocês estão comigo? Significa dizer que se eu não tiver contato com essa justiça, você não terá nenhuma distinção de qualquer outra religião da terra, ainda que nós nos intitulemos cristão. Provérbios capítulo 28 diz assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Olhe isso, olhe isso. Fogem os ímpios, Provérbios 28, 1, sem que ninguém os persiga, mas os justos, eles são ousados como leão. Qual a razão do abatimento? Qual a razão da fraqueza? Qual a razão de não poder? Ausência de justiça. Quando a justiça de Deus é estabelecida no coração, força de leão surge. Força de leão ressuscita. Vocês estão comigo? Dentro. Nós precisamos aprender que na cruz do Calvário houve uma grande troca. Fale comigo, na cruz do Calvário houve uma grande troca. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diga comigo, na cruz do Calvário houve uma troca. Se nós não recebermos a justiça de Deus, o que permanecerá em nós é a consciência de pecado. Vocês podem tocar mais, pode fluir, Vaz. Flui aí. Uma vez eu estava assistindo um filme e o artista, ele era um assassino profissional. Um jovenzinho que estava querendo imitar o artista, que era assassino profissional, estava perguntando: como que você consegue? E o artista respondeu para ele: matar é fácil,
O difícil é conviver com o assassinato nas costas. Vocês estão comigo? O artista disse isso para ele. Você quer saber como que eu faço? Matar é fácil. O difícil é viver com a morte nas costas. Existe uma perseguição na mente, na alma, um peso que se carrega. E não existe lugar na terra para onde essa pessoa fuja para se livrar daquilo. Se ela deita no travesseiro, aquilo está com ele. Se anda, aquilo acompanha. Se não houver um encontro com a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, não há como se livrar. Se tem o caso do assassinato, mas existem muitos outros casos. Existe aborto. Existem abortos. Existem traições. Existem culpas que as pessoas carregam. E enquanto houver um espírito de condenação, haverá escravidão, haverá aprisionamento. Essas pessoas são conduzidas para cárceres, mas no dia em que ela perceber alguém tocar os seus ombros, como aconteceu aquele homem, e disser: hoje eu estou te livrando desse cativeiro, como um passe de mágica, aquela pessoa é removida desse lugar e colocada em outro ambiente, porque o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar quem crê. Não importa qual é a sua nacionalidade, não importa qual é a sua geração, não importa qual é a sua origem, não importa qual é o seu povo, no Evangelho se revela o poder de Deus que salva, porque no Evangelho se conheceu a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, não baseado em algo que você fez, mas em algo que Ele fez. Na cruz houve uma troca. Na cruz houve uma troca, o inocente pelo pecador, o justo pelo injusto, o destinado à ira para o destinado ao amor, o reino das trevas pelo reino da luz. Ele se fez pecado. Se não conhecermos a justiça, não conheceremos a liberdade que vem pela fé no Filho de Deus. Ele removeu o escrito de dívida que tinha o seu nome, foi removido. Se nós não tivermos encontro com essa verdade, não passaremos de puros religiosos. Nossas armas não serão poderosas. O diabo gritará no seu ouvido e você correrá, porque não há a força do leão. Mas a Bíblia fala que o ímpio foge sem ninguém perseguir, mas o justo é intrépido como o leão. Há um poder reservado na justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Se você se lembra, escute isso. Se você se lembra da história da mulher que foi pega em ato de adultério. Ela foi pega em ato de adultério, ela era culpada. Vocês estão comigo? Era culpada. A lei dizia que ela era culpada. E os homens pegaram essa mulher e levaram para um ambiente de julgamento, com a certeza de que eles a apedrejariam. Mas Jesus disse umas palavras e disse: qualquer de vocês que não tiver pecado, pode jogar a pedra. Irmãos, todos aqueles homens eram mestres da lei de Deus, eram doutores da lei de Deus, eram pastores da época, eram evangelistas da época, eram os mestres da época. Mas quando Jesus falou: quem não tem pecado, pode pegar a pedra e matar a mulher, nenhum conseguiu se levantar, porque todos estavam reprovados diante da lei do Senhor. Não há justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se perderam. Não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus. Todos estão mortos. Aqueles homens não tiveram ousadia de pegar a pedra e arremeter contra aquela mulher. Quando Jesus levantou os olhos, perguntou: cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não há
todos fugiram. As palavras de Jesus foi: eu também não te condeno. Aleluia. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Escute, aquele que toca o ombro do pecador e diz: hoje eu te livro do cativeiro, falou aquela mulher. E na hora que ele falou, ela estava aprisionada nos porões das trevas, amarradas, sem que pudesse se arrancar. Mas quando ele disse: filha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Somente depois que a mulher recebeu a sentença dizendo: eu não te condeno, somente depois que a sentença de juízo foi removido, somente depois que a sentença de condenação foi removido, é que ela podia andar sem pecar. Somente o liberto pode ser livre. Somente o liberto pode ser livre. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Deus não está procurando quem é justo, Ele está procurando quem crê. Quem está capaz de crer que há uma justiça pela fé. Na cruz do Calvário houve uma troca. Segundo aos Coríntios 5, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez algumas pessoas diriam: nossa, como seria bom se isso fosse verdade. Todas as coisas, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Algumas pessoas talvez diriam: eu queria ter uma borracha para voltar no meu passado e apagar algumas coisas e construir novamente. Não é assim? Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Eu queria poder voltar no meu passado, ter uma borracha mágica que apagasse o meu passado, para que eu pudesse reconstruir de novo. Jesus está dizendo: se você estiver em Cristo, você é feito uma nova criação. A expressão não é nova criatura, é nova criação. Está traduzido como nova criatura, mas a expressão é nova criação. Não vou poder falar para você isso aqui hoje, seria outra conversa. Mas ele disse que em Cristo Jesus você foi feito uma nova criação. As coisas velhas estão no passado. Amados, isso não seria tão bom se isso fosse verdade? Sim ou não? Se isso fosse verdade, seria tão bom. É ou não é? Se você pudesse vir a Cristo, e uma vez que você estivesse em Cristo, você ouvisse da boca dele dizendo: filho, você lembra do passado? Lembro. Está no passado. Eis que eu faço novas todas as coisas a partir de hoje. O teu cativeiro que te prendia foi removido, a tua fraqueza que te matava foi retirada, a minha força virou a tua força, a minha justiça virou a tua justiça, o meu poder virou o teu poder. Se isso fosse verdade, como seria bom? Versículo 18, vocês sabem que eu estou sendo irônico, sim? É claro que isso é verdade. Mas nós vivemos como se elas não fossem. Nós permitimos que o diabo nos mate como se isso não fosse verdade. Não, Cristo não fez novas todas as coisas. Então, querido, afia o teu machado. A tua arma espiritual, afia ela. Pastor, como é que eu afio o meu machado? Leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Se o seu machado está cego, é porque você está se baseando na sua justiça. E na sua justiça você vai falhar todas as vezes. Você vai fracassar todas as vezes. Você vai ser impotente todas as vezes. Mas na justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a sua arma é poderosa para destruir fortalezas, sofismas. Fortalezas que se constroem na alma e aprisionam os homens.
todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga: Deus me reconciliou com Ele em Cristo. Olha o versículo 19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. E eu vou fazer aqui um acréscimo: mas apagando-os. Olhe isso. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Fale comigo: reconciliando o mundo. Não era só você. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas apagando-os. Essa palavra imputar significa depositar na conta. Então o que o texto está dizendo? Que Deus estava em Cristo, não depositando em sua conta, a sua conta, mas Ele estava em Cristo, removendo, apagando, removendo, apagando, removendo, apagando, removendo, apagando, removendo, apagando. Deus estava em Cristo, não depositando na conta dos homens os seus pecados, mas apagando. Olhe isso. Não imputando aos homens as suas transgressões. De sorte, deixa eu mudar aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não estava depositando na conta deles os seus pecados, mas estava apagando-os. Aí diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: na cruz foi feita uma troca. Não seria bom se isso fosse verdade? Sim ou não? Seria bom demais se isso fosse verdade. Em João capítulo 3, Jesus fala assim: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, assim o Filho do Homem será levantado.